Oi, gente, tudo bem? Ó, eu já fiz essa live hoje de manhã com as questões da prova PPL do Enem, mas eu achei que o áudio ficou muito baixo, muito poluído. Depois eu vou até tirar essa parte aqui, mas eu vou fazer de novo para ver se melhora. O pessoal que entrar depois, né, vai ter a chance aí de ouvir melhor as questões e tudo mais, tá? Então a gente vai recomeçar aqui essa live. Lembrando, a gente está analisando a prova PPL do Enem. Lembrando que tem duas provas todo ano, né? Então a prova principal e a prova PPL. Né? E é interessante analisar as questões da outra prova porque cobra as mesmas habilidades e as questões são até muito parecidas, então acho que vale a pena para quem está treinando. Né? Para esse ano 2023 aqui parece que o formato do Enem ainda vai continuar o mesmo, mas vamos aguardar, né? Algumas mudanças vêm por aí com certeza. Beleza, pessoal? Então espero que gostem. Ó, lembrando, aqui a gente tem as nossas várias redes, tá? Inclusive no TikTok, no, no Instagram. Cuidado no Instagram que não pode esquecer de colocar o underline, né? Senão vai cair no... Clonaram meu Instagram, né? Então é um japonês que tá lá, tá? Não sou eu, hein, pessoal? Então se entrar no Instagram não esquece de colocar @professor Fabião underline, tá bom? Bom, sem enrolação, vamos começar. Primeira questão, prova PPL azul do Enem de 2022, a questão 51. Bora! Bom, tá aí, pessoal, ó, o texto tá pequenininho, então eu vou aumentar um pouquinho, tá aí pra gente ver melhor, depois eu volto nas questões. Beleza? Ó, acompanhando. Nações se comprometeram a reduzir as emissões de carbono para reduzir o aquecimento global na terceira conferência das partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em 1997 em Kyoto, no Japão. Ó, pessoal, acredito que a maioria já tenha ouvido falar dessa reunião, né? Em 1997, boa parte dos países do planeta assinaram o Protocolo de Kyoto. Ah, o que era o Protocolo de Kyoto? Um acordo global para redução das emissões de gases do efeito estufa, né? Principalmente o gás carbônico. Então, esse acordo ele buscava ali reduzir o uso de combustíveis fósseis, por exemplo, tá? Então, em 1997 foi assinado o Protocolo de Kyoto. Só lembrando, né, pessoal, esse protocolo ele entra em vigor mesmo só em 2005. Então, é praticamente 7 anos depois aí da assinatura do acordo. Tá legal? Bom, aí lembrando, tá? O objetivo era reduzir as emissões de gases. Na ocasião, foi assinado o Protocolo de Kyoto, que criou a possibilidade de um país compensar suas emissões comprando créditos de outras nações. Ó, foi isso mesmo que vocês ouviram. Um país ele poderia comprar créditos, ou seja, comprar a sua redução da emissão de gases poluentes de outras nações. Ah, como que isso ia funcionar? Por exemplo, um país ele polui muito, né? Ele não consegue reduzir suas emissões. Ele poderia comprar isso de outro país que reflorestou uma área ou de uma empresa que fez um reflorestamento. Aí lembrando, toda vez que você planta uma floresta, essa floresta ela absorve uma certa quantidade de carbono da atmosfera. Então esse é o chamado crédito de carbono. Esses créditos são gerados por ações que reduzem a quantidade de gases causadores do efeito estufa na atmosfera, como a recuperação de áreas degradadas de floresta. Então você tem uma área degradada de floresta, ela é reflorestada, quem reflorestou pode vender isso como crédito de carbono. Ou seja, né, pessoal, virou um negócio. Reflorestamento, plantar florestas acabou virando um negócio. Bom, continuando aqui. Uma empresa ou uma organização não governamental que recupera uma determinada área pode calcular a quantidade de CO2 que ela retirou da atmosfera e vender esse crédito a empresário da pecuária que precisa compensar suas emissões. Então, por exemplo, um empresário que cria gado, né? O gado ele emite muito gás metano. Então, um empresário que não consegue reduzir as suas emissões de gases, ele pode comprar créditos de carbono de quem reflorestou uma área, por exemplo. Então, né, pessoal, a natureza virou um negócio. Né? Quem refloresta pode vender os créditos do carbono que é retirado da atmosfera através do processo da fotossíntese. Bom, o mesmo vale para um país que mede o conjunto de suas emissões e as balanceia com a captura de CO2 ou compra créditos. Então, tanto países quanto empresas podem fazer isso, comprar créditos de carbono para compensar as suas emissões. Bom, qual que é a grande crítica sobre isso? Atenção a esse tema. Inclusive já caiu no Enem também.
Com esse método, né, de um país poder comprar a redução da sua emissão, muitos países não são incentivados a mudar a sua matriz energética, por exemplo, ou não investem em energias mais limpas, porque sabem que podem comprar de outros locais, de outras regiões do planeta, a compensação da sua emissão de gás carbônico. Tudo bem? Bom, mesmo assim, esse mecanismo é importante porque ele incentiva aí a eliminação do CO2 da atmosfera. Bom, pessoal, lembrando, quem está no TikTok, quem está no Facebook, no YouTube também, pode mandar dúvidas aí ou pode tentar acertar, tá? Então, ó, para os mecanismos de uso do espaço geográfico, o sistema compensatório descrito representa um processo econômico que proporciona a. Então, o que esse processo econômico que eu acabei de falar agora, o que ele proporciona, o que ele causa? Formação de cartéis, né? Por exemplo, várias empresas se unindo para padronizar preço, por exemplo? Acho que não é isso, né? B. Criação de monopólio. Uma única empresa, entidade, tomar conta do mercado inteiro? Acho que não. C. Supressão da poluição. Acho que o objetivo é esse, né? Mas será que esse mecanismo, sozinho, ele vai acabar com a poluição? Difícil. D. Legalização de territórios. Nada a ver, né, pessoal? E a resposta certa é a resposta E. Mercantilização da natureza. Vamos combinar, né, pessoal? A partir do momento que você coloca como negócio, como venda, a absorção de carbono, você está transformando a natureza em um ativo, em um negócio. Tanto que as ações, ou o crédito de carbono, ele é vendido no mercado de ações, na Bolsa de Valores. Beleza? Então, pessoal, questão... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Questão 51, prova PPL do Enem. Resposta certa, E. Ok? Bom, pessoal, alguma dúvida por enquanto? Pode mandar aí, tá? Não. Então vamos lá. Próxima questão, questão 57. Olha a questão 57, ó, tem um texto um pouquinho maior. Mas atenção, essa aqui é bem dificinha. Vamos lá. Texto 1. O Enem, né, pessoal, ele gosta muito de fazer isso. Ele coloca textos e compara, né, os dois textos para o aluno chegar à resposta correta. Pausa para água, tá? Ó, texto 1. Acresce que o negócio açucareiro, além de exigir capitais enormes que excediam as possibilidades da gente comum, só admitia uns poucos trabalhadores especializados entre a classe dos senhores, quer dizer, os donos da terra, e a massa escrava. Então, aqui no Brasil colonial, entre os donos de escravizados, donos de engenhos e os escravizados, você tinha os trabalhadores livres, que era a menor quantidade. A própria rigidez da disciplina de trabalho no engenho devia torná-lo insuportável para o trabalhador livre e, mais ainda, para a gente afeita à vida aventurosa e vadia dos vilarejos. Historicamente, né, pessoal, os portugueses principalmente, eles são vistos como aventureiros, como exploradores, comerciantes. Os portugueses, então, não seriam muito afeitos a um trabalho rotineiro, duro, pesado da produção açucareira. Então, quem produzia, quem plantava, quem cortava a cana, eram os escravizados africanos. Os trabalhadores livres, eles não se dedicavam a esse negócio, que era uma atividade dos escravizados. Ok? Então, esse primeiro trecho trata disso, e ele fala também dessa característica dos portugueses de não serem muito afeitos a esse trabalho pesado, tá? Na visão do texto, não esqueça, hein? Bom, texto 2. As atividades pastoris nas condições climáticas dos sertões cobertos de pastos pobres e com extensas áreas sujeitas a secas periódicas, é o caso aí do Nordeste brasileiro, né, pessoal, do semiárido, é muito seco, né, a quantidade de chuvas é muito pequena, tá? Então, ó, conforme... Deixa eu voltar onde eu parei, peraí. As atividades pastoris nas condições climáticas dos sertões cobertos de pastos pobres e com extensas áreas sujeitas a secas periódicas. Seca periódica acontece sempre, né, pessoal? Então tem sempre período de seca nessa região, tanto que é o nosso semiárido. Bom, conformaram não só a vida, mas a própria figura do homem e do gado. Então essas características ambientais acabaram influenciando as características tanto do gado quanto do ser humano que vive na região. Um e outro diminuíram de estatura, tornaram-se ossudos e secos de carnes. Assim, associados, multiplicando-se juntos, o gado e os homens foram penetrando a terra dentro, até ocupar, ao fim de 3 séculos, quase todo o sertão. Ó, basicamente esse texto ele fala do quê? Da ocupação
e da formação do território brasileiro. E entre as atividades que permitiram a interiorização do povoamento no Brasil está a criação de gado, principalmente no Nordeste. Então, enquanto o açúcar ele era produzido no litoral, né, vários trabalhadores livres, principalmente, eles buscaram o interior, os sertões, a caatinga, e ali praticaram a criação de gado, principalmente seguindo os rios da região, o Rio São Francisco, por exemplo. Tá? Bom, então a gente tem dois textos. Um deles trata da criação de gado, que é o texto 2, no sertão, e o outro ele trata da produção açucareira, que é normalmente feita no litoral. Tá? Então há uma comparação aqui. Lembrando, o texto também fala de uma característica dos portugueses, trabalhadores livres, que eram mais afeitos ao negócio, ao comércio, à aventura do que ao trabalho pesado da lavoura. Bom, diante do que foi exposto nos textos, o antropólogo Darcy Ribeiro, em sua análise sobre a formação do povo brasileiro, enfatiza o papel condicionante exercido pela dicotomia entre. Então, o papel de condicionante que foi causado pela diferença entre alternativa A, manufatura e comércio na estrutura econômica, B, litoral e interior na organização produtiva, C, nativos e reinóis, aqui no caso os reinóis são os portugueses, na hierarquia laboral, D, urbano e rural no espaço colonial e E, safra e pousio no uso do solo. Obviamente, né, pessoal, que o texto deixa bem claro. Há uma comparação aqui entre a ocupação do litoral com cana e do interior com a criação de gado. Lembrando que a criação de gado foi muito importante para a ocupação do nosso território. Beleza, pessoal? Então, a questão... Deixa eu lembrar o número dela aqui. Deixa eu descer, tá? Opa. Questão 57. Voltando aqui. Resposta certa, resposta B. Litoral e interior na organização produtiva do Brasil. Aí, pessoal, fica uma dica, tá? Ó, no canal do Professor Fabião no YouTube, temos várias videoaulas, inclusive uma videoaula que fala sobre a produção açucareira no Brasil. Dá uma corridinha lá, tá, pessoal? Vai ser interessante, garanto. Beleza? Próxima questão, questão 54. Essa questão, atenção, ela fala sobre mão de obra, sobre trabalho na atualidade, sobre a situação dos trabalhadores na atualidade. Tá? Então é um tema muito importante e que merece a nossa atenção. Tá? Então o que a gente tem aqui? A situação dos trabalhadores no mercado de trabalho atual. Então a questão aborda justamente esse tema. Tá legal? Então vamos lá? Opa. Aqui, voltei. De Seattle a Porto Alegre, contramovimentos espontâneos estariam emergindo pragmaticamente. Aqui, ó, movimentos espontâneos, ou seja, não é nada organizado, surgiu de forma aleatória às vezes, tá? Estariam emergindo pragmaticamente, ou seja, de forma objetiva, na esteira da nova onda de mercantilização causada pela globalização. Então, ó, de Seattle, lá no norte, né, nos Estados Unidos, até o sul do Brasil, movimentos espontâneos estariam surgindo, né, sobre a mercantilização no período da globalização. Assim, somados o aumento da feminização, então mais mulheres no mercado de trabalho, as diferentes formas de flexibilização e o aumento da informalidade verificados em escala global, serviram para aproximar objetivamente os interesses do proletariado do norte e do sul globalizados. Então, atenção, ó, interesses dos trabalhadores, que no caso aqui é o proletariado, do norte e do sul globalizado. No caso aqui o norte, né, pessoal, são os países desenvolvidos, os países ricos, e os trabalhadores do sul dos países subdesenvolvidos. Mesmo assim, esses trabalhadores estão sentindo os mesmos efeitos do mundo globalizado, a precarização da mão de obra, né, que a gente pode chamar hoje em dia de uberização. O trabalhador ele perde seus direitos trabalhistas e se torna um PJ no Brasil, né, uma pessoa jurídica. Ele presta ele como empresa presta serviços para outra empresa e ele só tem direitos trabalhistas se ele pagar. Tá, pessoal? Isso vem sendo discutido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Bom, aí para terminar aqui, ó, possibilitando uma retomada do processo de internacionalização das práticas solidárias. Então a questão fala sobre situação dos trabalhadores, né, sobre o mercado de trabalho e a união desses trabalhadores, tanto de países ricos quanto de países pobres, em busca de direitos. É disso que está tratando aqui. Então vamos à pergunta. Ó. A unificação da pauta dos movimentos sociais internacionais
descrita no texto tem como principal objetivo. Então, qual é o principal objetivo da unificação dessas pautas? Afinal, o que o pessoal quer com isso? Denunciar o tráfico de pessoas. Pessoal, obviamente não tem nada a ver aqui, né? Tráfico de pessoas com a abordagem do texto. Embora o tráfico de pessoas é um dos grandes problemas da atualidade também. É um crime hediondo e o Brasil é alvo, principalmente as mulheres, desse tráfico. Crianças também. B, contestar a corrida armamentista. Essa não tem nenhuma relação com o texto. Lembrando, a gente teve corrida armamentista depois da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, durante a Primeira Guerra Mundial e antes dela também, mas não é o caso aqui. C, condenar a degradação ambiental. O texto também não fala disso. D, desaprovar o comércio transnacional. Então, desaprovar o comércio global. Também o texto não trata desse tema. E aí, combater a precarização do emprego. É essa, né, pessoal? Pensa bem. Então, de norte a sul do planeta, trabalhadores, o proletariado, eles têm percebido, né, que o mundo atual ele vem precarizando, né, a situação dos trabalhadores. E há vários movimentos no mundo inteiro tentando combater essa precarização. Inclusive na Europa, né, tem movimentos que falam da redução da jornada de trabalho semanal para 4 dias. Aí o trabalhador teria 3 dias de descanso, por exemplo. Então é um tema da atualidade para ficar muito atento. Questão 54, Enem PPL 2022, resposta E. Lembrando, prova azul, tá? Bom, agora vamos para a questão 55. Olha aqui, pessoal, deixei até uma ajudinha aqui no canto direito inferior. Dá uma olhadinha ali. Para quem não sabe, isso é uma pirâmide etária. Professor, o que é uma pirâmide etária? Pirâmide etária é aquela que divide a população por faixa de idade e por gênero também. Pode reparar aí. Se você olhar o azul mais clarinho, é a parte da população que representa as mulheres, e o azul mais escuro representa a população masculina. Ok? Bom, vamos à pergunta, né? Sem ficar enrolando aqui. Lembrando, pessoal, quem quiser tirar alguma dúvida, é só mandar aí no comentário. Tá? Já mandaram até a resposta certa aqui, vamos confirmar, peraí. Bom, questão 55. O volume anual da população que se incorporará à faixa de 65 anos e mais aumentará continuamente. Então esse trechinho fala assim, o número de idosos na sociedade vai aumentar continuamente. Isso é fato. As pessoas estão vivendo mais, né? Principalmente devido ao avanço da medicina, aos novos remédios. Então as pessoas estão vivendo mais. Em média, anualmente, o acréscimo será talvez de mais de 550 mil idosos no primeiro quartel do século XXI. Então, no comecinho do século XXI, mais de meio milhão. E superará a casa de 1 milhão no segundo quartel, ou seja, entre 2025 e 2050. Bom, a dinâmica demográfica descrita resulta no processo de expansão. Então, o que está acontecendo? Aí, dá uma olhada na pirâmide aqui. Eu vou aumentar um pouquinho para a gente analisar melhor. Olha só. A gente tem a base, que são os jovens, né? Então, as crianças. Aí a gente vai subindo, vai aumentando a idade. Lembrando, lado direito, mulheres, lado esquerdo, os homens. Aí a gente tem uma espécie de barriga aqui no meio, né? Então, há um crescimento. Aqui a população que vai ficando adulta, né? Lembrando que essa é a população economicamente ativa, o pessoal que trabalha. E no topo da pirâmide etária a gente tem os idosos. E lembrando, uma característica importante, percebo que a parte feminina é maior do que a parte masculina. Porque as mulheres, na média, vivem mais. Elas procuram mais tratamento médico, se envolvem menos em casos de violência. Então, há uma tendência, né, conforme a pirâmide etária mostra, de crescimento da população idosa no país. Então, o topo da pirâmide etária está crescendo. Então, já é a resposta certa, né? Aí, só para confirmar as outras, resposta B. Taxa de fecundidade anual. Lembrando que essa taxa de fecundidade ela vem caindo e muito, né, de forma acentuada. Só para você ter uma ideia, na década de 1950, a média de filhos por mulher era entre 5 e 6 filhos. Atualmente já está abaixo de 2, tá? Então, essa taxa ela vem caindo bastante. Tendência mundial, inclusive. C. Nível de mortalidade infantil. Mortalidade infantil também vem caindo, principalmente devido às vacinas, ao avanço da medicina. D. Índice de desemprego estrutural. Aqui não tem relação, né, pessoal? Mas, por exemplo, o que é desemprego estrutural? É quando
aquela vaga de emprego que existia, ela desaparece, ou por uma nova tecnologia, ou porque perdeu a função mesmo. E o problema do desemprego estrutural é que, quando essa vaga desaparece, ela não volta mais. Também é um grande problema da atualidade, principalmente devido aos avanços econômicos, da tecnologia, né, de máquinas, robôs. E política de controle de natalidade. O Brasil nunca teve política de controle de natalidade. Tá? Como a China, por exemplo, na política do filho único. A gente já teve campanhas para planejamento familiar, mas política de controle de natalidade nunca tivemos. Né? A China já teve, por exemplo. Então, questão 55, prova PPL azul, alternativa A. Topo da pirâmide etária, ou seja, a gente está com aumento no número de idosos. E a última questão do dia, lembrando, né, pessoal, nós faremos isso outras vezes, aí, ou ao vivo ou gravado, tá? Questão 58. A mobilidade urbana constitui-se em um tema fundamental quando se discute desenvolvimento urbano e qualidade de vida da população. Isso é verdade, né? Então, outro tema muito importante de atualidade, que é a mobilidade urbana. As condições de deslocamento das pessoas e das mercadorias nos centros urbanos impactam toda a sociedade pela geração de externalidades negativas. Externalidade, o que vem de fora, né? Então, por exemplo, o cara, ele sai para trabalhar de manhã, ele demora 2 horas para chegar no trabalho, demora 2 horas para voltar. Então, perde 4 horas do dia só no deslocamento, por exemplo. Acidentes também, poluição, congestionamentos, afetando especialmente a vida dos mais pobres, que geralmente moram em regiões mais distantes das oportunidades urbanas. É fato, né, pessoal? A população pobre que trabalha, né, vive nas periferias e tem que se deslocar todo dia, de manhã e à tarde, para trabalhar. Isso gera vários problemas urbanos. Então, uma reforma urbana é um dos grandes desafios da atualidade, para os políticos, por exemplo. Tá? Bom, então, sobre esse texto que fala sobre mobilidade urbana, qual que é a resposta certa? Vamos lá. Para minimizar essa problemática apresentada no texto, deve-se incentivar o quê? O que eu preciso incentivar para amenizar essa problemática citada no texto, que é sobre a mobilidade urbana? E aí, alguém tem ideia da resposta correta? Alternativa A. Habitação em locais periféricos, ou seja, você construir habitações nas periferias. B. Ocupação de áreas subutilizadas. C. Utilização de veículos individuais. D. Construção de estacionamentos em vias públicas. E E. Concentração de empregos em zonas centrais. O pessoal que está no TikTok, alguma ideia da resposta certa? Alguém quer arriscar? Pessoal do YouTube também? Vamos lá, hein, pessoal. Eu acho que essa está fácil, né? Vamos lá, vou falando uma por uma. Se eu quero resolver o problema da mobilidade urbana e crio habitações em áreas periféricas, eu vou manter o problema, ou seja, a população vai ter que continuar se deslocando de áreas distantes do centro para o centro e causa todo aquele transtorno diário, né, que é o trânsito das grandes cidades. Né? Principalmente São Paulo é o grande exemplo disso. Não é verdade? Vou para E agora. Concentração. O que será que eu pulei a B? Né? Concentração de empregos em zonas centrais. Se eu concentrar os empregos em zonas centrais, eu estou causando o mesmo problema. Então, teoricamente, os empregos eles teriam que estar em áreas ou próxima à casa dos trabalhadores, né? D de dado, construção de estacionamentos em vias públicas. Ora, se eu construir estacionamentos em vias públicas, eu estou incentivando, né, que as pessoas vão trabalhar de carro. E se todo mundo for trabalhar de carro, não há trânsito que aguente, né? Principalmente nas grandes metrópoles. Então essa não pode ser de jeito nenhum. A C é parecida com a D, utilização de veículos individuais. Se todo mundo for trabalhar com o carro, né, também não tem espaço nas grandes cidades. Então o que os governos têm que fazer? Investir em transporte de grande quantidade, transporte de massa. É verdade? E a B, que é a resposta certa, ocupação de áreas subutilizadas. Há um grande debate aí no Brasil sobre uma reforma urbana, ou seja, que prédios públicos inclusive, que estão abandonados no centro das grandes cidades, que eles sejam utilizados para reforma habitacional, ou seja, para moradias populares nos centros, trazendo a população mais pobre, mais carente para as áreas centrais, diminuindo essa movimentação diária. Então, o tema aqui é reforma urbana. Como melhorar a mobilidade urbana nas grandes cidades.
Uma das formas seria o quê? A ocupação de áreas centrais subutilizadas. Prédios abandonados, prédios públicos abandonados. Obviamente que esse é um grande desafio, né? Por exemplo, quem tem um prédio numa área central dificilmente vai querer, mas a lei do Brasil ela permite que áreas que não são utilizadas ou prédios que não são utilizados, eles sejam desapropriados para a reforma urbana, por exemplo. Tá, pessoal? Então, quando a gente fala de reforma urbana, há um desafio muito grande pela frente também. Né? E quem governa, né, pessoal, precisa enfrentar esse desafio, obviamente. Bom, tá aí, pessoal. Então, questão 58, prova azul, PPL, resposta B. Bom, gente, ó, isso foi a nossa primeira ao vivo, né? Quem sabe, como diria o Faustão, né? Grande pensador, quem sabe faz ao vivo. A gente vai fazer várias, né? Então, quem não consegue acompanhar ao vivo, sempre vai ficar gravado. E quando tiverem dúvidas ou sugestões de questões, tem uma questão lá que eu estou em dúvida, não consigo fazer de jeito nenhum, ou eu sei a resposta certa, mas não consigo entender por que aquela é certa, pode mandar que a gente tenta ajudar. Se eu não souber, eu peço ajuda também. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção, aqui no pessoal no TikTok também, aqui no YouTube, e a gente está no Facebook também. Fazia um tempão que eu não entrava no Facebook, agora eu aprendi a mandar tudo ao mesmo tempo. Gente, obrigado pela atenção. Beijão do professor Fabião. Nosso encerramento, lindo.